Oi, chefe. Então, eu estou fazendo um outro item de especialidade, o de RPG, e aqui eu tinha que explicar como é que funciona a ficha e compreender os significados dela. Eu vou explicar essa ficha aqui, que é o RPG de Deltora, que foi o meu irmão que criou ele. Ele é inspirado no sistema de Tormenta, que é o RPG brasileiro, e inspirado numa série de livros chamada Deltora Quest. Por isso que a gente chama de RPG de Deltora. Então, eu vou explicar mais ou menos o que significa cada termo aqui. Desculpe por essas explicações aqui em azul, mas eu te mostro depois a minha ficha já montada, tá? Então, aqui basicamente os significados personagem vai ser o nome do teu personagem, como você quer chamar ele, como você quer que ele seja identificado. O sexo, eu acho que é mais do que específico, se é feminino, se é masculino, se é indefinido, se você não tem certeza ainda, se você quer definir no meio da aventura. Mas ele vai basicamente definir se vão te chamar de ela ou ele, basicamente. Ele não vai importar muito nesses casos. A não ser que o mestre crie uma aventura específica, que você precise ser de determinado sexo, isso aqui. A idade, ela normalmente não importa nada assim, pelo que você tá fazendo. Dependendo da idade, na verdade, algumas características aumentam. Nesse caso, o João, ele queria que nossos personagens tivessem entre 18 e 21 anos. Então, tinha que ser essa idade específica, porque como é baseado nos livros de Deltora Quest, os personagens dentro daquela série de livros tinham entre essas idades. Então, ele queria que fosse assim. O PV, que tá bem aqui do ladinho, o PV é os pontos de vida. Eles são determinados por algumas características. Dependendo do RPG, é diferente a contagem de vida. Contagem de vida, normalmente, ela é um pouco... Nesse caso, os de Deltora, elas são um pouco altas, porque você toma muito mais dano. Mas como eu expliquei naquele vídeo de Call of Cthulhu, normalmente os pontos de vida são baixos, porque existem algumas outras coisas que importam mais do que os pontos de vida. O CA aqui, esse CA é a tua classe de armadura. Ela é determinada por 10 mais o teu bônus de força, se não me engano. Teu bônus depois eu explico a força e as outras coisas que precisam. O CA, ele vai importar para quando você quiser dar dano em alguma coisa. Vamos supor, eu vou fazer uma rolagem de dado aqui, para usar de exemplo, no nosso sistema. O sistema que a gente usa é o sistema do dado D20. Então, eu vou explicar mais ou menos o que acontece aqui. Supor que eu quero dar dano em um monstro que tá vindo. A classe de armadura dele é 7. Vamos supor. O que o João já me explicou. Tô lutando contra um Goblin. Eu normalmente não saberia, mas como a gente usa o sistema de tormenta, a gente acaba usando, às vezes porque a gente faz as aventuras só eu e ele, então às vezes a gente precisa saber. Então eu vou fazer uma rolagem aqui. Vai definir se eu vou poder bater nele ou não. Ó, eu joguei aqui, deu 3. Nesse caso, eu não poderia bater nele. Por quê? Porque como a classe de armadura dele é 7, esse 3 aqui ele vai anular. Porque como eu não passei a classe de armadura dele, eu não vou poder bater nele. É bem simples de entender. Existem alguns bônus para você conseguir bater, mas eu vou explicar isso depois. A tendência, ela é bem específica. Eu não tenho certeza como funciona nos outros RPGs, mas o de Tormenta, ele vai definir como você vai agir. A minha tendência na minha ficha é neutro bondoso. O que significa isso? O neutro bondoso, ele não quando você fala de neutro, é que mais ou menos segue a própria intuição. Não segue lei, mas não desrespeita as leis também. O neutro bondoso, que é a tendência que eu escolhi, ele faz de tudo para proteger os amigos, tentando seguir o máximo possível da lei. Mas existem, vamos supor, o caótico. O caótico não tá nem aí para a lei de um local, ou regras, ou qualquer coisa do gênero. Ele faz o que ele bem entender, basicamente. A origem aqui
específica do nosso RPG, esse RPG de Deutória que meu irmão que ele criou. Eu vou até abrir o Discord aqui pra mostrar no nosso grupo de RPG. Nós jogamos, eu acho que já deu no total que a gente jogou, pelo menos aqui, umas 6 sessões. Aqui, ó. A origem, nós tínhamos que escolher entre estes daqui, ó. Essas coisas, esses povos aqui. Porque, segundo a série de livros que a gente tá seguindo, essa é a origem que a gente precisa. Então, o que ia acontecer? Cada um aqui tinha algo específico. A minha personagem é desse aqui, ó. O povo das planícies. O que acontece dessa origem é que cada um ia ter alguma coisa específica, dependendo da origem, mas é específico do nosso RPG. Essa origem seria substituída em RPGs normais pela raça e pela classe. Que daí seria os feiticeiros, os humanos feiticeiros ou os elfos, essas coisas. Mas nesse sistema aqui, a origem significa para isso. Estes daqui, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Basicamente, os significados deles é força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Cada um vai determinar algo específico. A força, eu acho que por motivos óbvios, vai determinar o quão forte você é. Nós recebemos aqui, eu vou abrir de novo. Deixa eu achar aqui, ó. Até aqui, ó. Nós recebemos esses valores aqui antes da gente montar um personagem. 17, 15, 13, 12, 10 e 8. Segundo o sistema de tormenta. Nós escolhemos isso aqui, esses 6 números aqui, para colocar nessa ficha aqui, ó. Nós escolhemos. Cada um vai receber daí um bônus. A tua força vai determinar o quão forte você é nos testes. Aquele teste que eu rolei antes, vou até rolar outro aqui. Vamos supor que a minha força é 17. Meu bônus seria de mais ou menos mais 3, se não me engano. Vamos jogar aqui. Eu tirei um 9 no dado. Então, por exemplo, eu tenho 9, mas a minha força lá, aquele bônus que eu tenho de força, é mais 3. Então, eu vou somar 9 mais 3, vai dar 12. Então, essa seria a rolagem que eu teria feito, 12. 9 mais os 3 do bônus dá 12. Todos funcionam assim. A destreza é o quanto você consegue fazer alguma coisa mais rápido ou como você consegue desviar. Destreza a gente usa quando a gente quer desviar de alguma coisa, ou alguém tá tentando atacar a gente pode desviar. Constituição serve para determinar a tua vida. Quando você tá quase morrendo, ou você tá tomando algum tipo de dano, que você tá em dano crítico já, mas normalmente pede pra você fazer um teste de constituição. O mestre, normalmente, no sistema de tormenta, ele é determinado pelo mestre. Então, ele pede testes que você tem que passar de um número específico, mas ele não conta pra gente. Esse que é o mistério, normalmente, dos RPGs medievais. Então, você faz um teste de constituição. Se você passar, você continua vivo. Se não, você morreu. A inteligência, ela funciona para o quão bem estudado você é. A inteligência, ela determina se você sabe alguma coisa sobre monstros ou sobre história. Mesmo que você não saiba na vida real, se você quiser fazer um teste de inteligência no meio, assim, da partida para você descobrir alguma coisa, você pode pedir para o mestre. Se você passar de um determinado número, que ele decide, logicamente, você vai saber, mesmo que você não saiba na vida real. A sabedoria, ela é quase que nem a inteligência, só que a sabedoria é o quanto você sabe pela experiência. Então, vamos por um personagem que a gente monta sempre a história do personagem. Um personagem que viveu o tempo inteiro dentro de um cubículo, que é muito inteligente, que é muito estudado, mas não teve nenhuma experiência no mundo afora, vai ter a sabedoria baixa e a inteligência altíssima. Agora, alguém que não é tão estudado, mas tem muita experiência, é o contrário. Inteligência super baixa, mas a sabedoria altíssima. O carisma, ele serve tanto para beleza quanto para mentiras.
O carisma alto significa que você é muito bonito, que você consegue enganar as pessoas fácil. Enquanto um carisma baixo vai significar que você não é tão bonito assim, que você não é uma pessoa muito agradável, que as pessoas vão até te estranhar quando você aparecer, e que não sabe mentir bem. No meu caso, na minha personagem, segundo o sistema de Tormenta, tem um carisma muito alto. Mas não pelo fato de eu saber mentir, porque a minha personagem, por vivência, eu escolhi que fosse uma personagem muito bonita. Então, por isso que ela tem um carisma muito alto. A aparência e o vestuário é definido pela própria pessoa que faz o, o personagem. Então, esse é opcional, se você quiser descrever como ela é, depois eu te mostro na minha. E agora nós vamos para as armas. Cada uma, eu vou explicar na ficha pronta já. Cada uma tem armas específicas. A minha arma principal é um arco longo, e eu tenho 3 de bônus nele. Isso é definido pelo nível que você tá. Quanto maior teu nível, mais você tem de experiência nas suas armas. Esse Dzinho aqui é o dano, é o quanto ele dá de dano. Esse dá um D8. O D8 é este daqui, esse dadinho aqui. Ele é bem simples de jogar, ele vai de 1 a 8 e vai determinar o quanto de dano você vai dar. Então, aqui ó, joguei, deu 6. Você vai dar 6 de dano num bicho, quando você estiver atacando com um arco, se você acertar. O dano crítico dele vai dar vezes 3. Então, quando você tirar 20 no dado, você vai dar vezes 3 de dano. Então, vamos supor que eu tirei 6 ali. Eu iria dar 18 de dano. A distância aqui é importante, porque dependendo do quão distante você tiver, você vai conseguir acertar ou não. O arco tem 24 metros de distância, ou seja, eu consigo atirar de bem longe. E o tipo, ele não importa muito, mas é mais para saber como vai ser o teu dano. Então, um arco vai ser do tipo perfuração, porque uma flecha, ela não vai, tipo, rasgar uma pele. Ela vai ser por um furo. Então, é basicamente assim que funciona. Aqui é a aparência que eu falei. O vestuário fui eu que escolhi. Esse símbolo aqui, que eu escolhi também, para dar tema à minha personagem. Agora, vamos voltar pra cá. Ó, esse daqui é a minha ficha montada já. A minha força atualmente tá com 14. Eu fui ganhando bônus, porque eu já tô no nível 4. Então, a minha força tá 14, meu bônus é mais 2. Minha destreza, 14, bônus mais 2. Constituição, 14, bônus mais 2. Minha inteligência é 18, tem bônus mais 4. Sabedoria, 13, é mais 1. E o meu carisma é 22, meu bônus é mais 6. Outra coisa que eu esqueci aqui é o BBA. O BBA é o bônus base de ataque. Quando você estiver fazendo um ataque, além de você, normalmente em ataques corpo a corpo, além da rolagem, quando você não tiver a arma que tem o bônus ali, que tirei 1, seria tipo dano crítico. Mas eu tenho BBA que é mais 2. Então eu ia tirar 3 aqui, principalmente num ataque corpo a corpo, quando você tá fazendo isso, o BBA serve pra isso, pra você ter um bônus em ataques corpo a corpo. Então, é basicamente isso. A minha classe de armadura, que eu esqueci de mostrar, é 13 atualmente. E meus pontos de vida são 23. Eu tenho algumas outras armas. E a minha aparência e o meu vestuário foi definido por mim. Então, é basicamente isso a ficha.